Você comeria aquela carne de laboratório chamada carne limpa? Aliás, tem curso novo de culinária do Vegetariango na área. Ó, eu vou deixar aqui as cidades que o Vegetariango vai dar curso. Então, se você quer fazer um curso de culinária com o Vegetariango, manda uma mensagem inbox no Instagram ou no Facebook. Não vacila que tem poucas vagas e tem algumas turmas que já estão até lotadas. O Roberto, eu tô avisando só por educação. Então, ó, manda uma mensagem inbox no Instagram ou no Facebook. Fala, família Vegetariango. Essa entrevista de hoje eu chamei de novo o meu amigo Gustavo da Good Food Institute. Falei certo agora? Com certeza. Que ele vai falar um pouco sobre carne feita em laboratório, carne limpa. Tudo bem, meu amigo Gustavo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite de novo. Prazer estar com vocês outra vez, pessoal. E se quem não viu o vídeo que a gente gravou aqui falando sobre aquele hambúrguer que sangra, novas tecnologias veganas e tal, eu vou deixar o cards aqui em cima, confere lá, que foi um bate-papo super legal. E agora o Gustavo voltou aqui, na verdade não voltou, né? É a mesma gravação, só que a gente dividiu em dois, que senão ia ficar um vídeo muito longo. Ele vai falar sobre carne de laboratório, carne limpa. Cara, é possível. Agora até eu buguei aqui. Essa carne é vegana? Dá pra se considerar como vegana? Me fala mais sobre esse assunto. Eu acho que essa vai ser uma questão para cada pessoa tomar a própria decisão a respeito disso. A gente tem que pensar em objetivos, assim, né? Então, nesse momento, o que a gente está tentando é resolver o problema das pessoas que comem carne e continuam consumindo os produtos de origem animal. O objetivo da carne limpa a gente percebeu que existe um grupo de pessoas que não vai parar de comer carne, que não está disposta a parar de comer carne. Então, como que a gente consegue produzir a carne sem utilizar os animais, sem explorar os animais e sem ter todo o impacto para o meio ambiente, etc., que a produção da carne tem? E essa é a solução da carne limpa. Então a ideia é coletar a célula de um animal, e isso pode ser feito de diversas formas, mas vai ser sempre um procedimento não agressivo. Então, na pior das hipóteses, eles vão lá com uma seringa, é como se fosse um procedimento de biópsia, tira a célula também de um grão de gergelim, então bem pequenininho, e eles reproduzem essas células em laboratório até formar um bife. Totalmente em laboratório, formar uma carne, um bife, um hambúrguer, uma almôndega, o que seja, totalmente em laboratório. Então, sem precisar matar o animal para isso acontecer e sem precisar continuamente explorar esse animal para essa carne acontecer. E o objetivo disso é oferecer carne para as pessoas que não aceitam parar de comer carne, porém sem explorar os animais. Então, no final das contas, se os veganos vão ou não vão comer é um assunto até secundário. O grande objetivo é a gente conseguir fazer com que a exploração animal acabe, oferecendo os produtos que as pessoas não aceitam deixar de consumir com outras tecnologias para produção. Mas assim, uma célula, você falou também de um grão de gergelim e tal, uma célula é capaz de construir quantos hambúrgueres, por exemplo? Quanto de carne? Infinito. Infinito. Então o que vai acontecer eles vão escolher um animal e uma linhagem celular, e eles vão coletar essa célula e vão fazer um conjunto inicial, uma linhagem inicial, que daí depois eles vão beber sempre desse lugar. Então eles vão ter um conjunto de células que eles vão ficar reproduzindo, e ela forma como se fosse um depósito, é a linhagem celular que aquela empresa vai usar. Então aquela empresa vai depois sempre voltar na própria linhagem celular e utilizar as mesmas células. Ela não precisa ficar coletando células dos animais para reproduzirem isso. Ela precisa escolher uma vez só o animal que ela achar perfeito, a carne que ela quiser, e aí ela vai simplesmente reproduzir aquela mesma célula em laboratório para o resto da vida. Nossa, mas é uma coisa bem louca, né? Porque vamos supor, ela tirou um grãozinho de gergelim, infinitamente depois ela vai conseguir reproduzir? Então eu vou contar um pouquinho como o processo acontece, e eu acho que a gente conseguir ter uma ideia melhor disso. Assim. É um processo um pouco técnico, pode ser meio chato, mas eu vou tentar falar de um jeito mais didático, ver se... até porque eu sou administrador, não sou também da linha de técnica, então fiquei tranquilo que não vai ter muita coisa técnica. Mas assim, depois que você pega essa célula e que você cria uma primeira linhagem, ela tem que ir para dentro de uma máquina que chama bioreator. O bioreator é um lugar onde essas células vão ficar em suspensão e elas vão ser alimentadas por um líquido. Então, por exemplo, essa célula vai ficar lá boiando num bioreator e sendo alimentadas por um líquido. Esse líquido se chama meio. O meio nutritivo, ele é o grande segredo, assim. Então, você tem que fazer com que aquela célula receba os mesmos estímulos que ela receberia para se reproduzir se ela estivesse dentro de um animal mesmo, se ela estivesse dentro do corpo do animal.
Isso significa que precisa ter a mesma quantidade de fatores de crescimento, de nutrientes, de vitaminas, tudo na proporção certa que teria dentro do organismo do animal para você gerar a reprodução daquilo. Então as células vão ficar ali dentro desse biorelator, que a primeira etapa é só para reprodução. Elas vão se reproduzir livremente e vão formar como se fosse uma carne moída, assim. Elas vão formar um conjunto maior de células, certo? E você vai pegar desse primeiro bioreator e levar para um segundo bioreator, onde ela vai ser colocada numa estrutura que em inglês o nome é scaffolding. E aí a tradução para o português ainda é meio complexa, mas a tradução literal seria andaime. Então pensa aqueles andaimes que montam em frente à construção para as pessoas poderem trabalhar e subir. A ideia é mais ou menos essa. Então você tem que criar uma estrutura que vá permitir a diferenciação celular e para que os tecidos se constituam do jeito certo. Então quando você pensa, por exemplo, num bife, esse bife ele não é células perdidas, ele tem as células organizadas, certo? Ele tem tecido muscular, tecido gorduroso, tecidos conectores que estão ali organizados do jeito certo. Então você precisa criar esse andaime para que as células vão aderindo nisso e elas comecem a crescer do jeito certo, com a proporção certa de músculo para gordura. Isso acontece num segundo bioreator, onde também as células vão receber esse mesmo estímulo do meio nutritivo, elas vão ter que continuar sendo nutridas ali, só que agora elas começam a se reproduzir de um jeito orientado para que no final das contas você tenha realmente um bife, que elas tenham crescido com o tecido que você esperava, e aí forma aquela carne realmente para venda. E isso tá à venda já? Como que funciona? Eu ouvi falar que... Fale sobre esse assunto aí. Não, isso ainda não está à venda, é uma tecnologia. Então acho que quando a gente precisa pensar nessa tecnologia, é assim, por ser uma tecnologia, por ser uma pesquisa, ainda é impossível determinar exatamente quando isso vai estar no mercado aqui do nosso bairro no Brasil, né? Se der super certo a pesquisa pode andar mais rápido, se começar a encontrar alguns desafios técnicos pode andar mais devagar. Mas o primeiro produto de carne limpa foi anunciado que vai ser vendido esse ano por uma empresa dos Estados Unidos que chama Hamptons Creek, agora está mudando para Just, né? Eles chamavam Hamptons Creek, os produtos chamavam Just, agora vai chamar tudo Just. E a Just anunciou que vai vender já publicamente para a mídia, que vai vender já esse ano. Só que ainda vai ser uma venda... Só que ainda vai ser uma venda muito pequena, assim, né? Então vai ser, por exemplo, para um restaurante, feito em baixa escala, só para começar a teste, exatamente. Então, para ter esse produto realmente no mercado, com preços ainda um pouco elevados, a gente vai ter uns 5 anos, 3 anos, mais ou menos isso que se espera. E para esse produto ter uma paridade de custo, uns 10 anos, mais ou menos. Então a gente está falando de uma coisa que provavelmente vai revolucionar a indústria, vai revolucionar o jeito que a carne é produzida, mas que é uma tecnologia que ainda é tecnologia. O que isso significa? Tem muita gente colocando muito dinheiro nessa pesquisa. Então se colocamos bastante recurso, a pesquisa deu certo, avançou mais rápido, talvez o produto esteja disponível mais rápido, né? E vocês estão envolvidos nessa pesquisa? Sim, o GFI, né, o The Good Food Institute, a gente ajuda a estimular isso, então vai desde ajudar a como que a gente consegue financiamento para esse tipo de produto, né? Então vamos conversar com os fundos que financiam pesquisa para fazer com que eles coloquem o dinheiro deles nesse tipo de pesquisa. Tem gente importante envolvida nisso? Tem muita gente importante, então hoje a gente tem investimento, né? As empresas têm investimento do Bill Gates, do Leonardo DiCaprio, do Richard Branson, que são alguns dos principais, muitos dos bilionários lá do Vale do Silício estão colocando dinheiro nisso, não só o Bill Gates. E as próprias indústrias da carne hoje são as maiores interessadas nisso. Elas podem transformar a produção delas, que é picada em um monte de fazenda, demora anos para eles criarem um animal, numa fábrica onde eles vão ter exatamente o mesmo produto e em 40 dias eles vão ter... E o mesmo valor nutritivo, tudo? Exatamente, e até num segundo momento eles vão poder controlar esse valor nutritivo, né? Então, quando você tem esse tipo de estrutura, hoje o objetivo ainda é fazer a carne, né? As it is, o primeiro jeito vai ser isso, mas no futuro, suponha que você queira uma carne com menos gordura. Se você está estimulando o crescimento dos tecidos, você pode estimular menos o tecido gorduroso e ter uma carne com menos gordura. Então também existem no futuro outras possibilidades que vão começar a se abrir a partir do momento em que o produto básico estiver pronto. Assim, né? Eu não sei se eu comeria essa carne, mas eu acho muito interessante, a gente tem que entender o motor da história, né, como a gente estava falando, que as coisas começam de uma certa forma e depois ela vai se mudando, mas assim,
a partir do momento que vai diminuir o sofrimento animal, eu acho que tudo é válido, né? E assim, a gente não é o problema, né? Eu não como carne, você não come carne. Então a gente não é o problema dos animais. Você já comeu isso aí? O problema dos animais, não, ainda não. Mas alguém lá do Diafy comeu já? Sim, o meu time nos Estados Unidos já comeu. É mesmo? Tem uma empresa que chama Memphis Meats. O que eles falaram? Eles falaram que o sabor é igual. Caralho. Do que... Assim, alguns... Tem uma pessoa até que era já vegano já há muitos anos e os parceiros das indústrias não deixavam ele comer, porque eles falaram assim, a gente não vai te dar com o preço que tá, você nem lembra o gosto da carne, a gente não vai deixar você comer. Agora até ele já provou, assim, então tem... E o que assim, ele falou? Provar pedacinhos pequenos. Claro. Hoje a principal questão ainda está sendo, para a maior parte das pessoas que provaram, a textura ainda não estava 100%, mas o sabor já era exatamente aquilo, porque é carne, certo? Não tem como o sabor estar errado, porque o sabor é exatamente aquele da carne. E até você falou sobre quem vai comer e quem não vai comer, né? Então a gente tem... Primeiro, o grande objetivo é que as pessoas que comem carne migrem da carne de animais que são explorados para essa carne feita em laboratório, certo? Então o nosso grande objetivo não é criar um produto necessariamente para o público vegano, mas para o público que come carne. Depois, mesmo as pessoas que comem carne podem ficar com um pouco de medo disso, né? Putz, vou comer uma carne criada em laboratório, será que é seguro? Será que faz bem para minha saúde? Só que o que a gente percebeu já em várias pesquisas é que conforme você aumenta o nível de informação, as pessoas ficam mais propensas a consumir esse tipo de carne. Então pensa assim, hoje na carne que as pessoas comem normalmente, existe todo tipo de contaminação. Pensa nas crises que a gente teve da Operação Carne Fraca no último ano. Papelão. A gente teve um monte de contaminação diferente. Foi contaminação dos abscessos. A carne brasileira, os melhores frigoríficos foram proibidos de exportar para os Estados Unidos, porque estava indo com um nível de contaminação muito alta gerada pelos abscessos da vacina. Então você tem mais de 400 produtos químicos hoje que são autorizados a dar para os animais, seja de vacina, de remédio, etc. Você tem vários tipos de doença que dá nos animais, você tem a contaminação por salmonela, por febre aftosa, por várias doenças que os animais podem ter. E você vai substituir tudo isso por um produto feito em laboratório, sem nenhum tipo de contaminação, sem abscesso, sem pus, sem doença, sem ter tomado nenhum remédio, sem ter tomado nenhum hormônio, absolutamente nada. Então, no final, quando as pessoas param para pensar um pouco, elas percebem que o produto que se consome hoje, que é um produto cheio de coisas indesejadas, né, e muitas vezes processado porque como mata-se o animal inteiro, tem até algumas citações antigas do Churchill lá atrás, assim, tipo 1930, falando que a gente precisa acabar com o absurdo que é matar um frango inteiro para comer só um peito. E ele não era vegano nem nada, ele estava só pensando em produtividade. Então hoje o que acontece? A indústria tem que matar o animal e aproveitar todas as partes para poder ter lucro. E não são todas as partes que têm lucro na mesma proporção, que é o que você falou. A maioria das pessoas querem comer o peito, não querem comer a coxa, sei lá. A maioria não, as pessoas que têm dinheiro, né? A maioria das pessoas come a carne processada de má qualidade. Com certeza. Que tem todos esses produtos que são muito ruins, assim, né? Então você processa várias carnes de baixíssima qualidade ali dentro. Enquanto se você for fazer a carne em laboratório, você pode fazer o tipo de tecido que você quiser. Então isso melhora até para as pessoas que comem carne. Elas comiam um negócio que é altamente contaminado, que é impossível ter certeza absoluta da procedência, é impossível ter certeza absoluta de todas, se passou por todas as certificações, vide a quantidade de fraudes que a gente teve recentemente, e agora você começa a lançar um novo produto que é feito numa fábrica, que não tem contaminação, não tem remédio, não tem hormônio, não tem absolutamente nada. É muito melhor para quem come carne também. E vai ser mais barato para o mercado? Inicialmente não. Inicialmente esse produto chega mais caro porque é uma tecnologia nova. Então hoje o que ainda é caro é esse meio nutritivo. É fazer com que as células, esse meio que nutre as células ainda é um negócio muito caro. É uma coisa que existe, até porque é o mesmo meio usado, por exemplo, para fertilização in vitro. Você vai fazer a fertilização in vitro e você vai desenvolvendo o embrião nesse mesmo tipo de meio. Só que essas técnicas usam muito pouco e elas são para coisas com valor agregado um pouco maior, assim, né? Então o desafio de custo associado ao meio é hoje o principal desafio, que até já existe um caminho de como isso vai ser resolvido, existe um estudo, né, que faz com que a gente acredite que a gente vai chegar lá no custo. Mas inicialmente eles vão chegando mais caro, conforme for ganhando escala, igual a gente já falou no último vídeo, a tendência é que popularize. Mas assim, no futuro, a tendência é que seja mais barato sim, porque você está substituindo um modelo onde você cria animais em várias fazendas, transporta o animal, mata em outro lugar, tem todas as contaminações para lidar. Muito gasto. Esse tipo de coisa que tem muito gasto, substituindo isso por uma indústria, uma fábrica que vai fazer tudo ali num silo, como se vai ficar parecendo uma indústria de cerveja, assim, vai ter vários silos, vários bioreatores, né?
e que vão ser feitos num lugar só. Então, para a indústria também é muito mais vantajoso e é por isso que as grandes indústrias de carne do mundo estão investindo muito forte nesse tipo de tecnologia também, porque elas querem substituir a própria produção para ter uma produção que seja mais eficiente para elas. Visando o lucro, não a ideologia, mas isso vai propiciar que a maior parte da população, vamos dizer assim, que come carne, possa ter pelo menos uma carne que seja com menos sofrimento animal. Né? Se a pessoa for entender que um pontinho desse, tipo, como se fosse uma biópsia, é um sofrimento animal. Que está usando ainda o animal. Porque, na verdade, o veganismo é uma prática que visa minimizar a exploração animal na medida do possível e praticável. Então, se você for entender que na medida do possível e praticável está sendo diminuído, em vez de matar milhões de animais, vai pegar um animal, ele vai continuar vivo ainda, vai tirar uma célula. Na medida do possível e praticável, estamos evoluindo para um mundo mais vegano, não 100% vegano. Exato, né? Eu acho que mas assim, mais vegano. Então, um próximo passo de uma pessoa dessa, de repente, era virar vegana. Talvez. E tipo, parar de consumir até esse hambúrguer. Mas, para um momento de transição, de repente, ele pode ser importante, né? Com certeza. Eu acho que assim, a gente não... Nada que tenha acontecido historicamente indica que a gente vai conseguir converter 100% das pessoas ao veganismo. Com certeza. Nenhuma cidade isso aconteceu, nenhum país, nenhum estado, e nem próximo disso. E se a gente pensar até em outras coisas do tipo uma sociedade inteira sendo convertida para algo completamente fora de seus hábitos, é muito raro encontrar exemplos onde isso aconteceu. Então dizer que a gente vai conseguir converter todo mundo é uma coisa muito fantasiosa, certo? Existe uma parte da população que não vai ser convertida para o veganismo. E eu diria, sendo pessimista, que uma grande maioria da população. E assim, sendo até realista versus, né, o que aconteceu nos últimos 40 anos aí que o veganismo existe. Então, essas pessoas vão consumir produtos de origem animal, a gente tem que achar uma solução tecnológica onde possa vender esses produtos sem explorar os animais. Tem uma exploração inicial, mas considerando essa célulazinha que tira do animal versus todos os animais que são mortos todos os dias pela indústria, é uma exploração muito pequena. E, de novo, eu não preciso que os veganos fiquem comendo esse tipo de produto. Talvez eu e você, a gente escolha nunca comer esse tipo de produto. Tudo bem, mas tem gente que come carne e mata bicho para comer essas carnes. Então, a gente quer que essa pessoa que come carne não mate mais bicho para comer essa carne. Esse é o grande público desse tipo de produto. E se está chegando agora no canal do YouTube do Vegetariano e ainda não se inscreveu, clica aqui na caveirinha, porque toda segunda e quinta tem vídeo novo por aqui. Eu acho que uma coisa legal da gente falar é que tem muito espaço para quem é pesquisador e para quem é da área acadêmica começar a se envolver nesse tipo de pesquisa sobre a carne limpa, né? Então hoje essa pesquisa acontece muito nos Estados Unidos, na Europa, em Israel, que são polos de pesquisa maior, mas o próprio The Good Food Institute tem um mapeamento de quais são as áreas de pesquisa associadas a isso, que são várias, né? A gente precisa fazer várias coisas, desde a célula, o meio, o bioreator, tudo isso são áreas de pesquisa. E se você é um pesquisador aqui no Brasil, se você é uma pessoa da área médica, da área veterinária, das biológicas em gerais, você pode se envolver com essa pesquisa, trazer essa pesquisa para dentro da sua universidade. A gente pode ajudar a buscar financiamento, a gente pode ajudar essas pesquisas a acontecerem aqui no Brasil também e começar a fazer com que essa tecnologia não seja só importada, mas seja também desenvolvida no Brasil. Eu vou deixar o site dele aqui embaixo, na descrição, e aqui também. Entre em contato com ele lá que vocês desenrolam. Isso. Quem quiser pode vir me procurar e a gente conversa sobre isso. E aí, uma coisa que perguntam sempre é por que esse produto chama carne limpa, né? E isso veio da energia limpa. Então, a energia limpa é o jeito de se pensar como produzir energia sem gerar os impactos ambientais da produção de energia, né? Isso era o desafio da época. Então aqui foi o primeiro desafio lançado, como produzir a carne sem gerar todos os impactos para o meio ambiente, para os animais, gerados pela produção da carne. Então carne limpa, ela vem como um paralelo à energia limpa. Óbvio que no futuro, quando o produto for lançado, talvez ele chegue no mercado com esse nome, mas hoje é assim que a gente chama e é um nome que causa muito menos repulsa nas pessoas que escutam do que se você falar carne de laboratório, carne cultivada, esse tipo de coisa. Então a gente recomenda a todo mundo que puder usar o nome carne limpa, a gente popularizar esse nome também, que faz bastante sentido para gerar menos aversão nas pessoas que escutam isso pela primeira vez. Então eu quero saber se você é vegano, você é vegetariano, você come carne e tal, se você comeria essa clean meat, que é carne de laboratório, mas tem que falar clean meat, né? Então, deixe seu comentário aqui embaixo, e mesmo que se eu falar pra você não deixar, você vai deixar do mesmo jeito, né? Uou.